Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV. Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina. Beijo no coração. Muito obrigada por estar conosco neste começo de semana. Tá tristinho aí, tá deprê? Tem aquela depressão de segunda-feira? Não pode, né, gente? Não pode. Você está aqui no Ver Mais, o seu começo de tarde mais alto astral do sul do mundo. E agora no programa tem aquele momento inspiração. Contar histórias do povo do nosso sul, histórias que inspiram. O médico Luiz Carlos Fontana, que atua com foco no exercício e no esporte, desde 2012 realiza um trabalho voluntário através de missões internacionais. Já passou pelo Quênia, Nairobi, Jordânia, no projeto Brasil pela Síria, Líbano e está prestes a viajar novamente. Eu tenho o prazer de recebê-lo no estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos os telespectadores do NDTV. É um prazer estar aqui com vocês no teu programa. Uma pessoa jovem, né? Luiz, como é que foi que você iniciou esta vivência de médico voluntário internacional? Então, a ideia surgiu em 2012, que eu gostaria de fazer um projeto, e aí eu conheci um estudante de medicina de Brasília e ele me apresentou esse projeto que ele fez. Ele foi por uma ONG internacional, ele foi para o Quênia, né, na África, e aí eu segui o mesmo projeto dele. Então, em 2012 eu fui como estudante de medicina, eu fui para o Quênia também, numa cidade bem pequena que se chama Kitengela. Então, lá eu trabalhei num hospital, um hospital bem pequeno, assim, lá no interior, também nas escolinhas e tal, nos orfanatos. Então, esse projeto eu fiz na época que eu era estudante. Então, aí, desde que eu me formei, eu sempre me interessei bastante para fazer esse tipo de projetos, missões. Então, aí, desde janeiro desse ano, eu decidi criar o projeto Solidarize, que aí é um projeto que eu consigo ampliar e fazer outros projetos semelhantes e também levar outras pessoas comigo. Olha que legal. Você é daqui, né? Você estudou medicina aqui também? Sim, sou aqui de Criciúma. Me formei na Unesc em 2014. E eu fiz depois residência de Medicina do Exercício e do Esporte em Caxias do Sul e Porto Alegre. Aí, em 2019, eu retornei para Criciúma. Gente, que jovem, já tem essa vivência maravilhosa. Agora, eu queria saber, né? Você, então, agora está com o seu projeto, mas até então, né? Desde 2012, passando como estudante, depois já como médico formado, eu queria sua visão desses locais, né, que você passou, da realidade encontrada lá. Então, cada local é muito diferente um do outro, né? Eu tinha ido para o Quênia, para a África, que é uma realidade que a gente tem uma ideia, assim, de que é um país bem pobre, as pessoas são bem necessitadas, e realmente é assim. Até me surpreendeu, que eu achei que seria um local um pouquinho mais pobre do que eu imaginava. Sim. Mas realmente ele tem suas dificuldades, mas me surpreendeu na maneira de como eles viviam. Então, aí agora os outros projetos que eu fiz, que eu fui para a Jordânia e para o Líbano, que são dois países árabes, é uma situação bem diferente, é uma cultura totalmente diferente. Os africanos não são tão diferentes da gente, dos brasileiros, mas os árabes sim. Eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, então assim, é um choque cultural. Não que as dificuldades sejam diferentes, mas até a localização, até como eles se mantêm, é diferente. Então, para mim, foi uma realidade muito diferente que eu nunca tinha percebido. Lá nos países árabes, nós atendemos refugiados da Síria. Então, os dois projetos, tanto no Líbano como na Jordânia, era para atender refugiados na Síria. A gente ficou na fronteira desses dois países e nós atendíamos as pessoas que saíam do país lá da Síria, né? Muitas vezes ou pela guerra ou porque explodia uma bomba na casa deles, eles tinham que sair pelo deserto. Então, a realidade que eu vi lá foi até um pouco pior do que na África, porque essas pessoas que chegam lá, esses refugiados da Síria, eles não têm CPF, eles não têm nada, eles ficam somente naquele local, eles só podem sobreviver. Eles não podem trabalhar, eles não podem ter nada. Então, a desnutrição, os problemas de saúde eram até mais importantes que os da África, quando eu fui para o Quênia. Porque na África eles até têm a liberdade de trabalhar, de procurar uma nova vida. Lá os refugiados da Síria não. Eles têm que ficar nesse local, eles têm que obedecer às regras do país, daquela cidade. Então, é uma vida muito mais difícil. Eles não têm uma perspectiva. A perspectiva deles é sobreviver. Então, eles estão lá sobrevivendo, são felizes, como aparece nas imagens ali, eles estão sempre felizes. Então, são realidades distintas e bem difíceis, né? Olha só, gente. Qual a situação mais difícil, doutor, que você vivenciou, né? Em todos esses países, né? Nairobi é uma região que a gente quase não ouve falar aqui no Brasil, né? O Quênia a gente até ouve, né? Muitos atletas de ponta, principalmente no atletismo, né? Agora, Nairobi nem tanto. Não, então, é que os países africanos, eles têm essa dificuldade, principalmente nas regiões que não são perto da capital. As capitais normalmente são desenvolvidas até, claro, tem a parte da pobreza, tudo,
mas as regiões que são mais interiores que têm dificuldade para chegar alimento, água e tudo mais. Então, assim, lá no Quênia, todo mundo pensa porque eles normalmente ganham as maratonas, né? Eles são os melhores. A anatomia deles é feita para ser campeão de maratona, então por isso que eles são conhecidos por isso. Sim. Mas assim, no sentido, o país é um país bom perto dos outros países africanos, né? O Quênia é um país até relativamente estável. É realmente perto das outras fronteiras, com a Somália, os outros países que tem ali perto, que são onde tem uma pobreza extrema. Aí realmente são pessoas que não têm o que comer, não têm normalmente às vezes nem água para tomar. Então é uma condição bem extrema, bem diferente, assim, bem difícil a sobrevivência deles. Mas os projetos que eles vão para isso, né? Normalmente é para atender essas pessoas que ficam nessas regiões mais pobres. Só que esse projeto que nós vamos fazer no mês que vem, nós vamos numa favela. Uma favela lá em Nairobi, que se chama Kibera. É a maior favela da África, a segunda maior favela do mundo. Então, assim, é muito maior que essas favelas que tem no Rio de Janeiro. Então, lá é uma pobreza semelhante com a que a gente tem aqui no Brasil. Então, como está junto com a capital, então, ou seja, eles têm acesso a tudo, porém é uma pobreza por causa que são pessoas que realmente não têm condições de saneamento, de moradia decentes, alimentação. Então é uma pobreza um pouco diferente das pessoas que moram mais no interior. E como é que é a sua atuação lá? Você vai fazendo uma consulta inicial, vai encaminhando? É muita gente esperando? Como é que é assim? Assim, se for analisar, todo mundo teria indicação de ser avaliado, tanto os adultos como as crianças, os idosos. Mas normalmente o nosso foco são nas pessoas que mais necessitam. Tá. Normalmente são as crianças. Lá nos países árabes que eu fui, eram até as mulheres que também tinham mais dificuldade, assim, na alimentação, elas tinham mais necessidades, porque normalmente elas têm 8, 9, 10 filhos, então elas não têm uma assistência igual a que tem aqui no Brasil, né? Então elas acabam tendo muitos filhos e acabam tendo, às vezes, algumas dificuldades alimentares, nutricionais, de próprios remédios, então tu vai vendo que elas têm uma dificuldade muito grande. Então, a nossa atuação, assim, nós vamos lá, a gente faz o atendimento geral, vê todas as necessidades do paciente, tudo que ele precisa. Aí, o que a gente consegue fornecer, a gente compra os medicamentos, os materiais que são necessários. Normalmente, a gente recebe tudo de doação. Por exemplo, na Jordânia, a gente ganhou em torno de 2, 3 mil dólares só de doação de remédio. Então, a gente comprou, a gente faz um levantamento do que precisa. Tá. A maioria são suplementos alimentares, remédios para infecções, remédios para problemas de pele. Então, a gente pega todo esse dinheiro que a gente pega de doação e compra de remédios lá. A gente acaba levando alguns remédios daqui, só que é mais difícil, porque às vezes na alfândega tem algum problema, né? Nós tivemos um problema no Líbano, que eles abrem todos os remédios para ver se não tem droga. Mas a gente conseguiu entrar com todos, não tivemos nenhum problema maior. Porém, é mais fácil a gente comprar lá. Então, a gente acaba comprando tudo que necessita lá. Agora, fala do teu projeto, né? Bota o arroba ali, por favor, Greg. O arroba Solidarize com Z, _SC. Isso. Tu precisa de arrecadação, de doações, enfim, estão arrecadando dinheiro para esse projeto? Sim, o projeto ele sobrevive, pelo menos dizer assim, com doações, né? Então, a gente tem doações de todos os tipos. Tem gente que doa dinheiro, tem gente que doa Pix. Tudo isso tem descrito no Instagram do Solidarize, né? Tá. Solidarize _SC. Ou no meu próprio Instagram, Dr. Luiz Fontana, vai ter todas as dúvidas que precisarem tirar. A gente está fazendo uma rifa, a gente tem doações de empresas, de pessoas, mas toda doação é importante. A gente sabe que às vezes é difícil alguém conseguir doar muito dinheiro, assim, mas cada 5, 10 reais é importante que a gente consegue... 10 reais a gente consegue comprar pelo menos 3, 4 tipos de remédios. Então, assim, às vezes tem aluno meu que quer perguntar, professor, posso doar 20 reais, 30 reais? Toda doação é importante. Então, vai ser útil. Claro. Então, nós vamos comprar muitos mantimentos para eles, né? Vai ser fralda, vai ser absorvente, material escolar, remédio. Bom. Então, nós vamos ter todo esse tipo de doação. Não é só para um tipo de doação. Então, toda doação vai ser muito útil e importante para a gente. Ali de novo, gente, na telinha aqui. Vai cá. Na telinha, obrigada. Vamos lá, gente, participar da rifa. Qualquer doação, né, já pode fazer a diferença desse trabalho fantástico do Dr. Luiz Carlos Fontana, que esteve conosco nessa segunda-feira. Acabou o tempo. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigado, agradeço. E boa viagem. Quem precisar, tira as dúvidas no nosso Instagram, Solidarize ou Dr. Luiz Fontana. Valeu, gente. Muito obrigada pela companhia. Espero amanhã, em 1h20 da tarde. Tchau, tchau.